as crianças sofreram muito mais com as consequências do confinamento do que com a doença, com o Covid em si, né? Então, assim, as crianças representam menos de 1% de gravidade quando se fala em Covid. O problema que ficou para as crianças, de fato, foram as questões relacionadas ao confinamento, à diminuição do convívio social, aumento da quantidade de telas durante o dia. Então, assim, eu tenho tido a oportunidade de ver no consultório crianças pequenas entre 1 e 3 anos com atraso de desenvolvimento da fala, com dificuldade de concentração, com uma agitação extrema. Enfim, a gente está vendo dificuldade na socialização, são crianças que estão desacostumadas a ficar com outras pessoas, são desacostumadas a ficarem com outros adultos, outras crianças. Então, a gente está vendo vários tipos de problemas cognitivos, emocionais e motores em crianças pequenas por conta do confinamento. A criança que fica realmente muito distante, né, do ambiente escolar, uma criança que não está convivendo com outros pares, inegavelmente ela está apresentando defasagens aí no seu processo de desenvolvimento. Então, a gente percebe, sim, que a criança que está mais afastada desse convívio social na escola, às vezes é uma criança que está mais fechadinha, bem mais tímida, com alguns medos, inseguranças. Não é uma criança que desenvolve tanto a sua autonomia, né? Porque na escola faz parte do currículo esse desenvolvimento gradativo da autonomia, da autoestima das crianças, e elas aprendem muito com grupo. Então, realmente, a gente percebe uma diferença entre a criança que está mais tempo em casa e a criança que já veio para o convívio na escola. A partir de 1 ano e meio, a gente já consegue ver alguns efeitos, né? Então, na verdade, desde sempre a gente já vê crianças dormindo pior a partir de 6 meses, porque tem muitos pais que estão com medo de sair na rua, de passear, então atividades ao ar livre diminuíram muito. As crianças cansam menos, elas vivenciam menos experiências, então a criança aprende por vivência, então se ela não vive, ela não aprende. Então isso atrasa e atrapalha, de uma maneira geral, o desenvolvimento desde sempre, né? Então, os pais estão trabalhando e a criança está em casa, pode ser com 6, 7, 8 meses para frente, isso vai gerar algum tipo de atraso, de problema, de dificuldade. A neurociência nos mostra que a grande plasticidade neuronal que acontece no cérebro das crianças na primeira infância e, basicamente, né, até os 3 anos de idade e até os 6 depois também, a gente vê que a criança se desenvolve de uma maneira muito rápida, porque ela tem contato com estímulos nas diferentes áreas do desenvolvimento. É a música, é a dança, o teatro, as pesquisas em laboratório, o brincar livremente, os espaços abertos da escola, a criatividade, as línguas estrangeiras, o acesso às salas letradas, tudo isso faz com que a curiosidade também desperte muito nas crianças e elas façam perguntas e, com as respostas, elas vão elaborando tudo de uma maneira muito lúdica. Então, é brincando que elas vão aprendendo e ampliando os seus conhecimentos, coisa que, em casa, é impossível que a família dê conta, né, de toda essa abrangência de possibilidades, né? Eu vi muito crianças ficando muito cansadas com pequenas atividades, que não é o comum da gente ver, porque criança tem
energia infinita. A gente está vendo crianças mais cansadas, realmente, na volta das atividades físicas, diminuição da capacidade motora fina, então a criança que deveria estar aprendendo a recortar, ou deveria estar aprendendo a colar o traçado do lápis, tudo isso, assim, fica comprometido a partir do momento que você não faz, né? Sem dúvida, atividade ao ar livre é importante, toda criança precisa muito de atividade ao ar livre. Brincar, um brincar estruturado, né? Não simplesmente largar a criança com brinquedo, então um brincar organizado, para que a criança tenha a oportunidade de vivenciar a brincadeira como uma forma de aprendizado. Acho que a escola ela é um bom ambiente para isso. Onde ela vai ter a capacidade de conviver com outras crianças, conviver com outros adultos, ter atividades direcionadas, motoras, cognitivas, música, livro, eu acho que tudo isso faz muita diferença nesse momento. A escola, se ela respeitar as medidas de mitigação e distanciamento social, for uma escola cuidadosa, tiver um bom protocolo de retorno, com certeza a escola é um ambiente mais seguro do que o clube ou a pracinha, onde a gente sabe que os cuidados vão por água abaixo. Então, isso nos dá uma tranquilidade muito grande, além de toda a parte de cuidados que todo um protocolo está sendo seguido em termos de higiene, distanciamento necessário, o uso, né, de álcool gel, a máscara desde as crianças a partir de 2 anos de idade. Então, tudo isso já há algum tempo vem trazendo uma certa segurança. Eu acho que é sensacional, na verdade, até para quem não quer colocar a criança pequena em período integral, que é o horário do ILS normalmente, e inclusive eu tenho recomendado isso aqui no consultório, porque a gente está vendo algumas mães com receio realmente de frequentar lugares públicos, onde tem muita gente e a gente perde o controle um pouco dos cuidados no entorno. É uma boa maneira da gente ir retornando as atividades aos poucos, para quem não quiser encarar um ensino de horário integral de cara para uma criança pequena, é uma boa maneira de ir começando, até para a criança ir quebrando também as barreiras de socialização e de tanto tempo estando afastado do convívio e tal. É legal a gente começar aos poucos, eu acho muito boa ideia. Aqui é muito mais na prática, é muito mais com trabalho de corpo, é muito mais vivenciando através dos órgãos dos sentidos, né? Da audição, da visão, da psicomotricidade, que a criança vai percebendo a sua própria identidade e o outro, e aprendendo gradativamente a conviver em sociedade. O aprender a dividir, a esperar a sua vez, a respeitar o amiguinho, a compartilhar, né, o que está sendo possibilitado ali na sala, traz uma vivência muito enriquecida para as nossas crianças. E isso não pode ser substituído unicamente pela tecnologia, que a gente hoje sabe que é útil e respeita esse uso, mas que de maneira nenhuma pode substituir todos os outros aspectos do desenvolvimento integral que a gente procura desenvolver numa escola. Então, desde o berçário, a gente sabe o quanto a criança lucra com essas atividades.